Boa tarde, todo mundo. Começa agora mais um programa ao vivo da AFUBESP pelo Facebook. Eu sou a Érica Soares, jornalista. Vou conversar com o presidente da associação, que acaba de ser reeleito, Camilo Fernandes, e com Mário Raia, o novo secretário-geral da AFUBESP, que também foi eleito nessa última eleição que teve no final de semana, e na semana passada. Teremos vários assuntos na pauta, as eleições e o trabalho da entidade durante a pandemia de Covid-19, a continuidade do programa Qualidade de Vida na Quarentena e assuntos relacionados à Cavest e Banesprev, que a gente sabe que o pessoal quer saber muito. Para que essa transmissão seja possível, estão nos bastidores as também jornalistas Letícia Cruz e Mariana Valadares, que vão receber perguntas por meio da área de comentários aí da nossa página do Facebook e resolver algumas questões técnicas, caso elas surjam. Antes de começar, a gente pede que vocês curtam a nossa página aqui no Facebook, se ainda não curtiu. E siga também a AFUBESP nas outras redes sociais, como Instagram e YouTube, que a gente está presente. Agora, vamos lá. Boa tarde, Camilo e Mário. Olá, olá. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Mário. Boa tarde, meninas da imprensa. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Érica, imprensa, a quem está nos assistindo. Quer se apresentar, Mário, para quem não te conhece? Sim. Bom, boa tarde para todos novamente. Eu sou Mário Raia, eu sou dirigente da Contraficut. A Contraficut é a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Na Contraf, eu cuido da área de assuntos socioeconômicos. E agora também era membro da diretoria da AFUBESP. Nessa última eleição, meu nome foi indicado e fui eleito agora como secretário-geral da AFUBESP. Bem-vindo, viu? Obrigado. Linha de frente, né? Sempre foi diretor, mas agora na linha de frente, né? Sim. Então, vamos lá. A gente vai dividir o nosso trabalho em blocos. Então, esse primeiro a gente vai falar sobre as eleições e também sobre o trabalho da FUBESP aí e também da entidade como representatividade da entidade mesmo durante a pandemia. Esse é o nosso primeiro tópico. E a gente quer deixar claro que mesmo no distanciamento social, os dirigentes eles estão trabalhando, os funcionários estão trabalhando muito. E um exemplo é a própria eleição da FUBESP, que foi realizada pela primeira vez pela internet, um desafio, né, com a apuração no último sábado. E quem vai falar sobre isso para a gente é o Camilo, né, Camilo? Isso. Mais uma vez, boa tarde para todos e para todas, né, os internautas que estão nos acompanhando aí pela nossa página do Facebook. Espero que todos estejam se cuidando. Esse momento de pandemia, a quarentena, o único remédio que a gente sabe que é eficaz para evitar esse problema todo é o isolamento social. E como disse bem a Érica, nós não estamos parados, como diz o nosso lema, sempre em movimento. E eu até costumo brincar dizendo que parece que em home office a gente trabalha até mais do que quando a gente está presencialmente lá. Esse processo eleitoral ele foi um marco na história da FUBESP. Nós tivemos que fazer uma alteração estatutária porque as nossas eleições antigamente elas eram como era no Banesprev, na Cabesp, que os votos eles eram colhidos em urna nas agências. E como hoje a grande maioria dos associados, eu arriscaria dizer aí que 98% mais ou menos, dos nossos quase 15 mil sócios são aposentados, praticamente impossível você colher voto dentro das agências, então nós acabamos fazendo uma alteração estatutária, deixando a cargo do processo eleitoral da comissão eleitoral. Então, uma comissão eleitoral se reunida, ela determinou o processo eletrônico. Nós havíamos suspendido a eleição por conta da pandemia. A eleição era para ter ocorrido no mês de abril, mas com o advento da pandemia, a diretoria achou por bem suspender o processo, né? Também foi suspenso a nossa prestação de contas, que eu também vou falar disso mais à frente. Será, no momento oportuno, a gente vai fazer também uma Assembleia Geral para aprovação das contas, né? Para votação das nossas contas do exercício de 2019. Agora, esse processo eleitoral ele ocorreu de forma até surpreendente para nós, uma novidade, mas o sistema foi um sistema tranquilo, fácil das pessoas acessarem para votar. Tínhamos uma equipe de prontidão para atender aqueles que tiveram problema,
mas obtivemos o quórum qualificado de 98,24% dos votos válidos, né, a favor da nossa chapa. Então, isso nos dá uma referenda, né, o nosso mandato de uma reeleição. Então, muito trabalho pela frente, muita coisa está acontecendo. Quem tem o Santander na vida não é uma vida fácil. A gente vem aí travando várias batalhas em relação a Cabesp, Banesprev, que a gente também vai abordar aí na frente. Mas eu queria agradecer muito para você que votou, você que entrou no site, você que procurou se informar, você que procurou ajuda, que não conseguia votar. A associação ela só tem vida, ela só é forte quando há a participação do associado, seja para fazer uma crítica, seja para fazer uma sugestão, seja para fazer um elogio. Então, a gente tem conseguido muito esse contato virtual, eletrônico, através da nossa página do Facebook, do YouTube, do Instagram. Quero agradecer muito aqui também, aproveitar, eu sei que os funcionários da FUBESP também estão nos vendo, essa equipe aguerrida que trabalhou incansavelmente para que esse processo eleitoral tivesse o sucesso que teve. Mandamos e-mails, pessoas atendendo telefones, mandando para os seus grupos de WhatsApp. Então, foi realmente surpreendente, a gente ficou muito feliz com o resultado e com a participação que tivemos no momento desse de adversidade, momento que as pessoas estão preocupadas em salvar e manter a mente saudável, né, preservando as suas vidas. Mesmo assim, a gente teve um quórum até bastante positivo aí com esse momento todo. É isso. Mário, você quer emendar alguma coisa? Quer falar sobre o que está acontecendo no trabalho também na pandemia, na parte sindical, mais sindical? Complementar um pouquinho, né? Parabéns também a todos os funcionários da FUBESP que se dedicaram nessa eleição. Lembrando que por causa da quarentena, já desde meados de março, né, a FUBESP está trabalhando em home office, mas todos eles extremamente dedicados, assim como nós também, home office, e você que está vendo a gente também, sabe que o trabalho em home office está exigindo uma produtividade muito grande de nós trabalhadores e nós dirigentes sindicais. Então, parabéns a todos, a eleição foi essencial. Como eu disse no início, eu me apresentei, eu sou da Contraf CUT. A Contraf também trabalha em home office, com sistema de plantão, e os trabalhos não param, né? Na verdade, a grande maioria aqui das pessoas que estão nos assistindo, os trabalhadores, são funcionários do Santander, ou foram funcionários do Santander, né? E como vocês percebem, o Santander não para, mesmo na pandemia, tá certo? Então, nós temos tido vários embates com o banco, diversas áreas, a gente vai falar um pouco depois aqui com vocês, né? Mas a FUBESP atuando assim, fortemente contra os avanços que o banco tenta dar nos direitos dos trabalhadores e de funcionários e aposentados e da ativa do Santander. No mundo sindical, eu só adianto aqui, não sei se a gente volta a falar depois, mas a gente acabou de assinar um acordo aditivo com o banco, né, que beneficia todos os trabalhadores do conglomerado Santander, né, e aditivo importante também, nós vamos falar depois de Banesprev e Cabesp, o Camilo vai introduzir, mas aditivo também que garante a manutenção, né, dos termos de compromisso da Cabesp e do Banesprev. Essa era a minha complementação, Érica. Tá certo. O que eu acho que é importante todo mundo saber é que, vocês já comentaram, o Santander não para mesmo durante a pandemia, né? E mesmo esse período crítico, ele não atrapalhou a lucratividade do banco aqui no Brasil, nesse primeiro trimestre. Segundo o DIEESE, o lucro líquido gerencial foi de 3,85 bilhões de reais nos primeiros 3 meses desse ano, um número que representa um crescimento de 10,5% na comparação com o mesmo período do ano passado e 3,4% em relação ao quarto trimestre de 2019. Além disso, a rentabilidade atingiu 22,3%, o que significa uma alta de 1,2 ponto percentual na comparação anual, e esses números foram divulgados no dia 28 de abril último, faz um mês, né? Então, o banco explora, né? A gente quer saber, Mário, sobre a pressão que eles estão sentindo agora, mesmo na pandemia,
para trabalhar, às vezes, cobrindo outros funcionários que estão afastados, né? Como que está essa situação? Como eu disse, o banco não para, né? E o banco sempre indo para frente. Só mais um dado para complementar, todos esses dados do lucro do banco, se a gente for pensar nos dados globais do banco, nos dados mundiais, pelo terceiro trimestre consecutivo, o Santander Brasil, ele abocanha 23% do lucro mundial do Banco Santander. Ou seja, a matriz aqui, desculpe, a matriz, aqui no Brasil, nossa filial, nós temos a maior rentabilidade do banco a nível global. A rentabilidade no Brasil é maior do que a rentabilidade na Espanha e em outros grandes centros, como no Reino Unido, nos Estados Unidos, que a gente tem o Finance Commerce do Santander lá. Também, comparando com tudo isso, a lucratividade aqui é muito maior. Em termos de trabalho, Érica e Camilo também, que está muito atuante aí acompanhando a nossa situação, o banco continua, infelizmente, fazendo pressão por cumprimento de metas. Ele considera as agências estando abertas, mesmo contra a nossa exigência, o nosso pleito, né, de que as agências fossem fechadas, mas as agências todas continuam abertas. No primeiro momento, o banco fechou uma parte das agências, uma parte significativa das agências, mas isso foi logo lá nos meados de março e tal, e paulatinamente o banco tem retornado mais pessoas para trabalhar. A gente pode falar de saúde depois, mas o problema o banco tem exigido que os trabalhadores continuem a voltar. Hoje, a meta já é que tenha 40% de pessoas, trabalhadores de volta nas agências e nas unidades centrais, né? E o que é inadmissível para a gente é que ele continue cobrando atingimento de metas, né? A gente não tem cliente nas agências, os clientes estão em casa, se cuidando, como todos deveriam estar, né? Então a gente vê que não faz sentido o banco exigir cumprimento de metas, né, Camilo? É isso. Outra questão também que mostra um pouco os negociadores por parte do banco, eles ficam muito desconfortáveis quando a gente fala isso, mas a gente não tem como não falar que há uma insensibilidade por parte da direção do banco. Por exemplo, numa negociação recente, nós fizemos a solicitação da isenção do pacote de serviço para os aposentados, considerando que quase 100% dos nossos associados está no grupo de risco, por ter mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos, enfim, e chegou para nós uma reivindicação de como a maioria dos procedimentos, pagamentos, transferências, eles se intensificaram pelos meios eletrônicos. O correntista acabou extrapolando aquele pacote de serviços que ele tem. E nós pedimos a isenção desse pacote de serviços, pelo menos enquanto durasse a pandemia, para que esse excesso do pacote de serviços não fosse considerado, e a direção do banco não quis saber, disse não na nossa reivindicação, mas nós vamos continuar reivindicando isso, tentando, né, a sensibilidade do banco, que a gente costuma dizer que eles não têm essa sensibilidade, porque não é de hoje que a gente vem defendendo aí os aposentados na isenção de tarifas, e a gente encontra uma certa resistência por parte da diretoria, mas nós vamos continuar reivindicando. Essa aí é, inclusive, uma demanda muito antiga, né, da isenção de tarifas. Sim. Que faz aí... Eu tenho 16 anos de AFUBESP e eu acho que desde sempre a gente fala sobre esse assunto, né? Tem uma outra questão, Camilo, que era legal, talvez, abordar rapidamente, sobre aquela mensagem de WhatsApp infeliz, né? Do Igor. Muito. As entidades protocolaram uma carta, né? O que você conta? Eu vou relembrar rapidamente para quem não viu, eu acho que a grande maioria da nossa comunidade teve acesso. O diretor de marketing, Igor Puga, segundo a Folha de São Paulo, numa conversa de WhatsApp com aproximadamente 200 e poucas pessoas, ele diz que os ex-funcionários do Banespa e ex-Real eram oportunistas, porque queriam ser demitidos, queriam ter, como é que chama, uma rescisão poupuda, então que, infelizmente, ele rotulou, ele generalizou que os banespianos e os funcionários do antigo Real eram oportunistas. Essa matéria ela foi veiculada na Folha de São Paulo, né? Ele não deu uma entrevista, segundo ele, foi um vazamento de uma conversa de áudio,
e nós fizemos uma correspondência para o banco, assinada pelas 3 associações, né, a FUBESP, a FABESP e a BESPREV, e os sindicatos também, a FETEC, a CONTRAF, o Sindicato de São Paulo, pedindo retratação. Pedimos que ele se retratasse, pedimos que o presidente do banco, o senhor Sérgio Rial, se manifestasse para dizer se aquele posicionamento do Igor Puga, que é o diretor de marketing, se aquilo refletia a mesma opinião do banco, se era assim que o banco enxergava os seus trabalhadores que durante a vida toda se dedicaram pelo Banespa, pelo Real, ou seja, os verdadeiros responsáveis pelo grande império que o Santander ganhou, né, na era do governo Fernando Henrique, que a gente fala que aquela privatização foi um presente que o Santander ganhou. Então, nós cobramos da direção do banco se ele concordava com aquela posição do diretor de marketing e cobramos do diretor de marketing uma retratação formal no mesmo veículo de comunicação, fizemos matéria, divulgamos, e recentemente, a semana passada, no começo dessa semana, numa reunião entre a direção do banco e o movimento sindical, porque ele também falou do sindicato, né, falou mal do sindicato, do movimento sindical, num determinado momento da reunião habitual que tem para negociação, a negociadora do banco chama, o Igor Puga aparece nessa reunião virtual, uma reunião por vídeo, conferência, e ele aparece dizendo que não era nada daquilo, que aquilo foi publicado fora de contexto, e ele se desculpou ali publicamente com o sindicato, né, com os sindicatos, com o movimento sindical. E no e-mail que nós encaminhamos para a direção do banco, o banco responde dizendo que ele havia se desculpado perante aquela reunião com os sindicatos e que para ele tudo bem. Eu respondi dizendo que não estava tudo bem, porque ele não atingiu apenas o movimento sindical, ele atingiu a honra e a moral dos banespianos e banespianas e dos funcionários do antigo Real. E insisti que ele precisava responder formalmente aquela retratação. Se ele se retratou com o movimento sindical, ele precisa se retratar também, não com as associações, ele precisa se retratar com aqueles trabalhadores, são milhares de trabalhadores que se sentiram ofendidos, que se sentiram atacada a sua moral, porque não existe, a gente não encontra palavras para dizer o que a gente sentiu, mas todos ficaram assim, digamos, revoltados com aquela fala, com aquele rótulo que ele colocou, dizendo que nós éramos oportunistas. Então, nós ainda estamos cobrando do banco formalmente essa retratação. E não é para menos se sentir assim, né? Realmente foi, todos foi indignados, bem feio. com razão. Foi. A Érica acho que está parada. Mas vamos trocar de assunto, então. Vamos para um assunto mais leve agora. Vamos falar sobre a qualidade de vida, né? A gente fez um trabalho bonito aí desde que começou a quarentena. Na verdade, foi um pouco depois que começou. E criamos aí o programa Qualidade de Vida na Quarentena. E agora ele vai entrar numa outra fase, né? No fim de maio, a gente marca o término dessa primeira fase aí do Qualidade de Vida, que foi criado para levar dicas de entretenimento, atividades físicas e um pouco de alento aí para o seguidor, para todo mundo que segue, né? Não precisa ser associado para aproveitar. Foram 18 inserções com a marca, entre textos, 4 vídeos no YouTube, 7 lives no Facebook, que foram um sucesso total, e foi tudo isso em menos de 45 dias, foi um trabalhão, mas valeu muito a pena. Agora a gente vai entrar nessa outra fase, mas antes o Camilo vai comentar um pouquinho pra gente por que a gente fez isso, né? Isso. Para quem não sabe, né, Érica, o programa Qualidade de Vida ele já tem aí alguns anos que ele vem ocorrendo, ele foi um programa criado aí na gestão do Paulo Salvador,
meu amigo Paulo Salvador, que me antecedeu aí na presidência da AFUBESP, e esse programa Qualidade de Vida, ele para quem não conhece, são viagens que são programadas, passeios, visita a museus, aulas de tricô, de crochê, as pessoas fazendo cursos de tarô, yoga, ginástica, enfim, e eram todos presenciais. Então, assim, nós agora estamos num divisor de águas, né? Com o advento da pandemia, aí eu quero aproveitar aqui e agradecer a Érica, né, a nossa jornalista, que a ideia partiu dela, fazer essa qualidade de vida na quarentena, e foi um sucesso com essas inserções aí por vídeo, aulas de tai chi, aulas de ginástica, muito bacana, e tem muita coisa boa vindo aí pela frente, e essas questões virtuais, elas nos proporcionam atender o anseio de muitos associados nossos, que não são aqui de São Paulo, que agora têm a oportunidade de participar do programa Qualidade de Vida, mesmo estando aí nas suas cidades, né, que a FUBESP ela tem ela atende nacionalmente, então, com o advento aí da pandemia, da quarentena, agora a turminha aí do Qualidade de Vida que organiza vai ter muito mais trabalho. Mas, assim, vocês estão fazendo com maestria. Quero agradecer também, aproveitar aqui a todos que participam da organização do Qualidade de Vida. Eu não vou nominar, para não correr o risco de ser indelicado e esquecer o nome de alguém. Mas as nossas diretoras, os funcionários que trabalham aí da organização do Qualidade de Vida estão se desdobrando para fazer isso. O pessoal da imprensa tem uma importância fundamental aí nessas lives, nas vídeos. Então, está muito bacana. Para quem já participou, pode atestar aí o que eu estou dizendo. Para quem não acompanhou, Érica, me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas podem entrar no site, entrar na página e ver as aulas que ocorreram, ver todas as atividades que aconteceram, né? Na página do Facebook está tudo disponível, né? Todas as lives estão disponíveis na página. Então, a pessoa pode ver até a primeira aula Começamos com Yoga, se não me engano, ela está lá. As 2 de Yoga, as 2 de Tai Chi, a de Ginástica. Também no YouTube está tudo disponível, no site está tudo disponível, tudo aberto. Dá para usar, fazer as aulas. Hein, Érica? Quarentena não é colocar um pijama e ficar parado na sala, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem muita atividade que a gente tem que fazer, manter o corpo sadio e manter a mente sã também. É muito importante. Agora, nessa segunda fase, a gente vai manter as matérias de sexta-feira que trazem aí dicas, né? A gente já falou de museu para visitar virtualmente, a gente já falou de programa que faz viajar dentro de casa. Foram várias matérias, mas a gente continua com elas, né? A última dessa primeira leva vai ser publicada amanhã, mas a gente vai continuar com elas aí durante o mês de junho, todas as sextas-feiras. E também vamos ter, na quarta, agora vou pegar uma colinha aqui, que eu não sei de cor. A gente vai ter um vídeo no dia 10, com a Paula Spies, se não me engano, de artesanato, super bacana, de um projeto que a FUBESP tem de doação de mantas. O pessoal aprende a fazer as mantas e depois doa para alguns lugares que cuidam de idosos, né? Não sei se são só casas, ou se, esses detalhes eu não sei, mas é muito interessante esse projeto, e para quem está aí no frio, mexer com lã é uma belezinha, né? Bom pra caramba, já fica até quentinho. E aí no dia 24, que é a última quarta do mês, que é o normal do Qualidade de Vida, é sempre a última quarta do mês, nós vamos ter também uma live. Aí voltamos para uma live sobre respiração. Ainda não temos detalhes, mas é legal que o pessoal volta para ir lá no site, entra nas redes para ver o que está acontecendo. Vamos passar tudo aqui agora. Bacana. Então, é isso aí, esse bloco de qualidade de vida a gente se encerra e vamos para o último. Esse vai dar o que falar. Esse aí é o que todo mundo quer saber, né? Nesse último bloco, Camilo e Mário vão falar sobre o Banesprev Cabesp, tudo que está acontecendo nos bastidores.
Em março foi tudo suspenso por causa da pandemia, né? As assembleias e tal. E a gente tá todo mundo querendo saber se a gente tem novidade para contar sobre isso aí. Vocês Bacana. fiquem à vontade para falar para o público. Se surgirem perguntas, a gente volta fazendo perguntas para Maravilha. Assim, são muitas informações, né? A gente sabe que as pessoas estão aí ávidas por informação, por detalhes. A gente vai passar algumas coisas aqui, mas o importante também é que você se mantenha informado através do site. Vejam as notícias, porque às vezes a gente fala aqui no detalhe, um resumo, mas você tem ali no nosso site informações mais detalhadas, com números, enfim. Muito rapidamente, assim, o que tem acontecido no Banesprev? Não é novidade nenhuma para vocês que o banco sempre fala em retirar o patrocínio do plano 2 do Banesprev, que é o pessoal pós-75. Ele sobrestou essa discussão, não tem mais essa discussão não foi mais colocada na mesa. O que ele colocou foi o seguinte: a criação de um plano de contribuição definida, um plano CD, que, na verdade, ele reduz muito o benefício dos participantes. A grande maioria dos nossos associados, ele é participante de plano de benefício definido. Nós temos dentro do Banesprev aproximadamente 25 mil pessoas entre plano do pessoal pré-75 e o pessoal pós-75. Plano de benefício definido é aquele que você, independentemente do valor que você paga, quando você aposenta, aquele salário que você recebia, você aposentou, passa a receber uma parte do INSS e o Banesprev complementa aquilo que faltava para o salário da ativa. Já o plano de contribuição definida, ele é totalmente diferente. Você não sabe quanto você vai receber lá na frente. Você vai pagando, você sabe quanto você contribui, mas o que você vai receber de benefício vai depender daquela reserva que você constituir durante a sua vida laboral. Então, ele quando você aposenta por um plano CD, o seu benefício ele cai muito, muito fortemente. E ele quer criar, quando ele começou a discussão antes da pandemia, a ideia do banco é criar um plano de contribuição definida e oferecer para todos os participantes do plano do Banesprev, seja pré-75, seja pós-75, que são o plano 1, o plano 2, o plano 5, o plano pré-75, e alguns outros planos do pessoal que era do Noroeste, né, as caixinhas do Banco Meridional. Então, todos aqueles planos que estão dentro do Banesprev, ele quer oferecer para as pessoas migrarem para um plano de contribuição definida. O que nós fizemos? Quando o banco colocou essa discussão, nós pedimos para ele suspender por conta da pandemia, porque um momento que nós estamos passando, primeiro, isso demanda muita discussão. Não é um tema simples, não é uma coisa fácil, há que se ter estudos atuariais, há que se ter uma discussão ampla, não só com as associações e os sindicatos, mas também com os participantes. É importante que as pessoas entendam, quando vier essa proposta, e se vier, ele precisa entender o que é que está em jogo, ele precisa ter informação até para dizer se ele vai aderir ou não a essa migração. Então, o tema ele está embrionário ainda, ele não, praticamente uma reunião apenas que ocorreu, que nós estivemos presentes, mas deixamos claro naquele momento que não era o momento de se discutir isso, pedimos o adiamento. O banco mandou uma carta para nós, das associações e do movimento sindical, dizendo até, usando um termo, ele é assinado pelo vice-presidente de Finanças, Carlos Rey, e pela vice-presidente de RH, Vanessa Lobato, dizendo que entendiam o momento de pandemia, enfim, e que eles estavam tirando a discussão, sobrestando a discussão, e que ela só seria retomada passado o momento de adversidade mundial. Fomos surpreendidos semana passada com o banco chamando para voltar essa discussão. E aí nós devolvemos a correspondência dizendo, olha,
nós não podemos participar dessa discussão agora. Não é um momento, porque a diversidade não acabou, né? O pico de contágio ele está numa curva ascendente ainda. Nós estamos longe de ter um momento de tranquilidade, um momento em que a gente possa voltar da quarentena. Então, não é um momento para se discutir, porque nós não teríamos condições, por exemplo, de fazer reuniões nos locais, como a gente costuma fazer. Quando tem um tema que é muito complexo e que as pessoas têm que tomar uma decisão sobre esse seu futuro, nós costumamos viajar pelas cidades, nós costumamos ir até os locais, seja nas AFABANs, seja nas cidades onde as pessoas estão, e fazer reuniões para tirar essas dúvidas. Então, como é que no momento em que a gente não está podendo sair de casa, nós iríamos fazer essa discussão com os associados? Então, fizemos uma carta para o banco pedindo a sensibilidade, que eles usassem do bom senso para suspender essa discussão da criação de um plano CD, que a gente sabe que, sem conhecer o processo, a gente sabe que criação de plano CD, ele não é bom para o participante, ele é sempre bom para a empresa, mas não é tão bom para o participante. Mas nós não nos furtamos de discutir, nós não nos recusamos a sentar com o banco para conversar. E lembrando que, se vier uma proposta dessa no futuro, é o participante que vai optar se ele migra ou não do plano que ele está para esse plano que o banco pretende criar. Então, está nesse tamanho, está nesse momento agora, o banco querendo voltar à discussão, e nós dissemos a ele que não há a menor condição da gente se reunir. Ele pode se reunir com o movimento sindical, com a FUBESP, com a AFABESP e a BESPREV, mas como é que nós vamos conseguir fazer essa discussão com qualidade com você que é associado, com você que é participante do Banesprev? Então, eu não sei se o Mário quer complementar essa questão do Banesprev, mas é isso, nós dissemos que queremos discutir sim, queremos participar para entender o que o banco quer, para a gente poder dialogar com o participante. Então, a gente conta com esse bom senso do banco para que ele volte atrás aí e suspenda efetivamente essa discussão até que a gente possa superar essa questão da quarentena. Mário. O seu microfone está fechado, Mário. Fica mais difícil. Ao vivo é assim, né? Fica mais difícil. Eu quero sim complementar rapidamente o que eu estava colocando quanto a nós entendermos o que o Santander está pretendendo fazer com os nossos planos do Banesprev, né? Então, quero voltar ainda um pouquinho antes do plano apresentar a proposta de plano CD, para falar para todos vocês, e todos nós acompanhamos isso, né? Que no final do ano passado, o banco mudou a marcação dos títulos que nós temos, no quais o fundo está investido, o Banesprev tem investido em fundos, né? Os nossos títulos até dezembro eram marcados na curva. O que significa isso? Você compra um título no Tesouro Direto, uma NTNB, uma LTN, alguma coisa, você marca no vencimento e lá está programado quanto que você vai ter no final do vencimento. Para o fundo de previdência, isso é muito importante, né? Você tem que contar com o dinheiro, ano a ano, mês a mês, e prever quanto tem que pagar para cada um dos seus beneficiários. Então, muito recomendável a marcação na curva. O que o banco fez em dezembro, ele marcou os títulos, fez uma marcação de mercado. Ou seja, os títulos passam a ter o valor que ele tem naquele momento do mercado, né? Então, o que a gente não entendeu naquele momento é porque o banco queria fazer isso. E tudo ficou muito claro quando o Camilo acabou dizendo, né, o Camilo colocando aqui, que logo depois, no começo do ano, numa reunião do Conselho Deliberativo, o banco vem com uma proposta de implementar um plano CD. Então, não era à toa, né, que o banco tinha feito aquela questão de colocar, né, a marcação a mercado nos títulos em dezembro. Nós reunimos o nosso pessoal, o nosso departamento jurídico, menciona aqui as entidades parceiras, né, a BESPREV, a AFABESP, né, também, e juntos a gente conseguiu construir uma resistência a essa movimentação do plano. Daí vem tudo que o Camilo já apresentou aqui. Estamos agora nessa fase, achamos que não é na pandemia que tem que haver essa discussão, né? Então estamos agora nos conversando, nos falando, mas para enfrentar essa alteração de plano. O banco tem que dizer para a gente o que ele pretende fazer com isso. É isso aí, Camilo. E só, provavelmente algumas pessoas podem se perguntar assim, mas por que é que vocês não estão falando sobre isso?
A gente, como dirigente, nós temos que ter também um cuidado de não ficar soltando informações picadas e, às vezes, a falta de informação, ela gera um pânico desnecessário. Então, enquanto não tem a proposta do banco, a gente não tem o que divulgar, correto? Por isso que a gente tem insistido ainda com o banco para que ele suspenda esse processo. Agora, se ele insistir nessa questão de continuar com essa discussão e não ouvir o nosso apelo, aí a gente vai partir para uma outra linha, que seria a divulgação de mais informações à medida que eles forem soltando essas informações para nós. No momento, o status que está é esse. O banco querendo retomar essa discussão e a gente pedindo que ele tenha esse bom senso. Acho que já podia entrar já direto agora para falar da Cabesp, não sei se depois a Érica vai trazer alguma pergunta em relação ao Banesprev, mas assim, a Cabesp eu queria falar muito rapidamente, depois eu passo para o Mário complementar. A Assembleia Geral Ordinária da Cabesp, ela era para ter acontecido também no mês de março. E com o advento da pandemia, a direção da Cabesp queria fazer uma assembleia eletrônica. Se vocês acompanharem o que a gente escreveu, o que a gente fez, nós fomos contrários naquele momento. Deixamos claro para a diretoria da Cabesp que a gente não queria assembleia eletrônica. A AGO teria que ser presencial, enfim. Então, numa queda de braço, a Cabesp acabou cedendo e suspendeu a realização da Assembleia Geral Eletrônica, naquele momento. E aí veio... nós estávamos aguardando passar essa pandemia para a gente poder, respeitando o nosso estatuto, fazer a AGO presencial, como sempre foi, como a gente sempre tratou essa questão. Aí ocorre que veio uma MP chamada MP 931, que fala das sociedades anônimas, associações, que tem até o dia 31 de julho para prestar as suas contas. E existe um PL que está tramitando ainda no Congresso, mas que ainda não foi aprovado, que fala que pode ser até outubro. Mas enquanto esse PL não é votado ou ele não é oficializado, vale essa MP que exige que as associações e sociedades anônimas prestem suas contas até o dia 31 de julho, ou seja, 7 meses após o exercício. E fomos todos procurados pela diretoria da Cabesp, e ela ponderou essa questão dizendo que tinha essa determinação da MP que ela precisaria fazer a assembleia eletronicamente, até para não expor as pessoas, não expor os participantes associados a uma concentração contrariando aí as orientações da OMS, do próprio governo do estado, enfim. E a gente conversou muito entre as associações, entre os sindicatos, e conversamos com a Cabesp dizendo o seguinte, olha, para não correr o risco de um precedente aí de as próximas assembleias virem a ser virtuais, ficou muito claro e vai ficar claro na convocação da Cabesp que esta assembleia ela ocorrerá de forma eletrônica, única e exclusivamente neste momento por conta da pandemia, né, por conta da quarentena, e que as próximas assembleias elas seguirão o rito normal do nosso estatuto, que é a assembleia presencial. A nós, como tem esse prazo de 31 de julho, não nos coube outra alternativa senão acatar, até para não expor o associado, que seria uma insanidade da nossa parte, exigir uma assembleia presencial, mas nós exigimos que fosse colocado no edital, que é em caráter excepcional, que essa assembleia vai se realizar eletronicamente. Também com a apresentação dos números, com a apresentação das diretorias, as pessoas vão ter tempo para fazer perguntas, vão poder, através de um chat, tirar as suas dúvidas com a Cabesp, mas, de novo, frisando, o momento ele é ímpar para tudo. A assembleia nossa foi eletrônica, a nossa prestação de contas também será eletrônica,
Então, não haveria motivos para a gente exigir que a Cabesp fizesse uma assembleia presencial. Motivo esse pelo qual nós acabamos concordando, mas frisando, em caráter excepcional, este ano seria a Assembleia Geral ordinária, realizada de forma eletrônica. O Camilo, e quando que vai ser? Já tem essa data? Ou ainda não tem a data? Ainda não tem a data, eu não sei se o Mário apresentar aqui o conselheiro fiscal eleito da Cabesp, eu não sei se tem alguma coisa em relação a essa data, eu passo a bola já para o Mário. Não temos não, Érica. Mas eu ia, complementando a fala do Camilo, né, me apresentar dessa forma também, né. No início deste mês, nós somos posse como conselheiro fiscal na Cabesp, né. Graças ao apoio de vocês, da associação, da FUBESP, de outras associações, do sindicato, da Contraf, né, e estamos lá para dar total transparência às contas da Cabesp, quer dizer, verificar tudo o que está sendo feito ali, acompanhar o orçamento, acompanhar a execução, acompanhar gastos, acompanhar os planos, essas coisas todas. Então, quero colocar aqui já, vocês já sabiam disso, mas reforçando isso, estou à disposição de você, associado, você também não associado, né? Entre em contato conosco. Os não associados, obviamente, eu recomendo que se associem à FUBESP, né? Mas estamos à disposição para todos vocês, associados ou não, no que precisar para a Cabesp. Assim como no Banesprev. Eu também estou lá no comitê gestor do plano 2 do Banesprev. Então, qualquer assunto relacionado ao Banesprev em geral, contem com o Camilo, com todo mundo, comigo, e no plano 2 também, com o Camilo, né? Mas eu estou lá no comitê gestor também para tirar dúvidas de vocês e ficar fiscalizando e cuidando. Porque, enfim, esse quadro aqui é Cabesp e Banesprev, né, Camilo? São as duas joias que a gente chama que os banespianos ainda têm, que o Santander não conseguiu tirar, graças a muita resistência, muito movimento de união que a gente tem feito nos últimos 20 anos, desde a privatização. Eu queria lembrar também, Mário, aproveitando esse gancho que você deu, recentemente nós tivemos aí uma assembleia do Santander, que nós divulgamos muito e pedimos para as pessoas votarem. Às vezes muitas perguntas assim, acordo aditivo, negociação, acordo coletivo, o que é que eu aposentado, o que é que eu tenho a ver com isso? Bacana. Tem muito a ver, tem muito a ver. O Mário lembrou bem que no aditivo são assinados 2 termos, que são os termos de compromisso Banesprev e Cabesp. Desde quando nós fomos privatizados, através de acordo coletivo, a gente vem mantendo esse compromisso com o banco e o banco sendo obrigado à manutenção do patrocínio. Só para quem não lembra, o edital de privatização, ele dizia que o banco que comprasse o Banespa, ele deveria arcar eram 18 meses para a Cabesp e 60 meses com o Banesprev, ou seja, 1 ano e meio depois da compra, ele podia dar adeus à Cabesp e 5 anos depois, ele poderia acabar com o Banesprev. Então, desde lá, movimento sindical, a FUBESP, a gente vem lutando e reivindicando do banco, nos termos, nos aditivos na Convenção Coletiva de Trabalho, a assinatura desses termos de compromisso. Então, é fundamental a nossa participação e graças a esses acordos que a gente continua preservando, como o Mário disse, as nossas 2 joias, que são o Banesprev e a Cabesp. O Mário, a Saline, lá de Belo Horizonte, ela escreveu aqui, querendo saber se você, acho que a Vera também, né, que era do Conselho Fiscal, se vocês vão orientar os associados a respeito da aprovação das contas da Cabesp, se vão falar de alguma coisa antes até da Assembleia acontecer. Obrigado, Érica. Com certeza, mas a Vera Marchione, que eu tenho o prazer e a honra de substituí-la no Conselho Fiscal, fez um excelente trabalho na última gestão, agora estamos iniciando, como eu disse, tomei posse na terça-feira, mas não só eu e Érica, né, como toda a entidade, a FUBESP, o Camilo, o sindicato, sempre de olho, pronto também, a Contraf, né. Obviamente, daremos todas as orientações e, mais que isso, como eu disse, daremos transparência às contas e etc. Assim que tivermos documentos todos fechados para apreciação na Assembleia, nós vamos chamar os associados, vamos discutir, temos matérias no nosso site, procurem lá acompanhar nosso site, que foi renovado recentemente, está bem diversificado, com várias matérias interessantes, né? E com certeza, Salime e demais pessoas estão nos assistindo. Como eu disse, transparência é a nossa função aqui, é a nossa meta. Para isso, inclusive, foi que vocês nos elegeram. Tem bastante gente comentando
parabenizando o Mário pela posse, o Camilo também pela reeleição. O pessoal tá bem contente aí aqui nos comentários. Nós temos muitas perguntas. A Maria Auxiliadora fez alguns comentários a respeito do Banesprev, o Walter também, mas são coisas que vocês já sabem, vocês até comentaram aí, então nem vou colocar aqui na mesa para conversar. A Ana Pérsia fala que os riscos envolvidos só reforçam a necessidade do acompanhamento por parte dos funcionários em temas fundamentais, como previdência e saúde, parabeniza todo mundo aí pelo trabalho, o Wagner Cabanal também, tá? A diretoria está toda assistindo. Eu acho que, se vocês têm mais algum assunto sobre Cabesp, Banesprev para abordar, não temos perguntas, tá? Só para avisar isso, que tem bastante gente falando aqui, mas mais parabenizando pela iniciativa de estar aqui conversando também, e pelas posses. A posse da FUBESP ainda não foi, Camilo. Como que vai ser a posse da eleição aqui da FUBESP? Então, nesse momento de pandemia, a posse será apenas burocrática, né? Não haverá um evento assim que a gente possa, como a gente sempre faz no nosso auditório. Normalmente a gente dá posse no auditório, convida as pessoas, mas dessa vez vai ter que ser apenas a posse burocrática, né? Infelizmente. Certo. Eu queria aproveitar... É o correto, né? Eu queria aproveitar, assim, nós falamos das nossas dificuldades aí de conversar com o banco, seja em relação à Cabesp, seja em relação ao Banesprev, aproveitando aí o Walter, a Maria Auxiliadora, que nos brindaram aí com os seus comentários também, eles têm tido um trabalho hercúleo lá no Conselho Deliberativo. Eles respiram diariamente esse problema do Banesprev, mas eu queria ressaltar a importância da gente ter a unidade entre as associações e o movimento sindical. A gente só conseguiu brecar essas coisas, muito do que... Eu poderia ficar aqui horas relatando para vocês das dificuldades e o que o banco tentou fazer em relação ao Banesprev, o que ele tentou fazer em relação à Cabesp. Quantas vezes nós fomos a Brasília para brecar algumas tentativas do banco em relação ao Banesprev, em relação à Cabesp nem se fala, tivemos um processo eleitoral conturbado, mas o que nos garante, o que nos dá força, o que nos dá a certeza de que a gente está no caminho certo, é que estamos todos unidos. A FUBESP, a FABESP, a BESPREV, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, a Federação de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a FEETEC São Paulo, a CONTRAF, que é a nossa confederação nacional, ou seja, todos nós estamos unidos na defesa tanto da Cabesp e Banesprev, que também agora nessa luta para preservar a vida dos trabalhadores do Santander e também dos clientes, né? Porque os clientes também são expostos a esse risco quando o banco abre as suas agências. Mas, assim, o momento que a gente passa agora, uma coisa que eu queria deixar muito claro, esse momento vai passar, né? Ele vai passar. E como é que nós vamos chegar depois dessa travessia depende muito da nossa conduta, né? A questão da higiene, né, de lavar as mãos, de usar o álcool gel, de usar a máscara, de ficar em casa, de evitar sair, e tudo isso a gente tem colocado nas nossas discussões diárias. Então, eu queria um pouco, mais numa questão de meio que de desabafo, de dizer que, assim, mesmo com essa diversidade, mesmo com essa questão da pandemia, nós nos mantemos unidos. E é importante que o associado, é importante você que ainda não é associado a uma de nossas associações, procure para se associar. Uma associação, ela só é forte quando ela tem um grande número de associados. E para aquele que também não é sócio, ele deve se manter próximo. O nosso site ele é aberto, ele tem informações ali que qualquer um pode acessar. A nossa página do Facebook, todos são bem-vindos, todos têm ali informações de qualidade, informações que pode confiar, e como o Mário já falou, Érica também, assim,
A hora que tiver a convocação da Assembleia da Cabesp, nós colocaremos ali, nós disponibilizaremos, e como sempre fizemos, vamos colocar qual é a posição da nossa diretoria em relação à aprovação ou não das contas, se tem problema, se não tem. O Mário foi muito feliz quando ele fala da transparência, né? Isso é o que a gente sempre priorizou, é o que a gente sempre cobrou da direção da Cabesp, da direção do Banesprev, e é uma coisa que a gente preza muito, é isso. Tá certo. Lembrando que a AFUBESP é a Associação dos Funcionários da Aposentados e da Ativa. Tem muita gente que pergunta, mas a AFUBESP só da Ativa? Não! Os aposentados são a maioria, inclusive, agora, né? Verdade, mas a gente quer mais pessoal da Ativa também. Bom, Érica, eu agradeço muito. Quer falar, Mário, mais alguma coisa? Pegando um ganchinho que você falou de aposentados, funcionários aposentados da Ativa, né? Dá um recadinho aqui. Quem acompanha nossas páginas da FUBESP já está a par disso, mas se por acaso você está vendo e não está a par, agora a FUBESP com uma ação conseguiu, contra o Banco Santander e contra a Receita, que as contribuições extraordinárias do Plano Banesprev 2 constassem da base de cálculo para desconto do imposto de renda, né? Já há muito tempo nós conseguimos essa ação por nossos associados aposentados. Então já há bastante tempo que os aposentados não pagam imposto de renda sobre a contribuição extraordinária do Banesprev. Mas o banco insistia em continuar descontando imposto de renda da contribuição extraordinária do pessoal da Ativa. No final do ano passado nós conseguimos essa nova vitória na Justiça, né? E a partir agora de abril passado, você que é da Ativa já pode ver seu lerite, se você não percebeu, deve ter percebido, já está sendo considerado, então, a contribuição extraordinária do Banesprev para desconto do imposto de renda. E para você que não é associado, como o Camilo falou também, essa ação garante que, mesmo que você se associe a partir de agora, você também poderá fazer parte dos benefícios da sentença dessa ação. Então, o motivo também para se associar, mas é importante que sejam associados todos para a luta, para a defesa, para a unidade da nossa associação. Era isso. Obrigado. Exatamente. Tem mais algum aviso para passar? Ou a gente pode finalizar? Podemos. Podemos? Eu só quero deixar um abraço para todos, agradecer aí a Érica, a Mari, a Letícia. A Mari e a Letícia ficaram aí nos bastidores aí para que a gente pudesse ter sucesso nessa live. Foi a primeira que a gente fez assim nesse formato agora, para agradecer aí a nossa reeleição, mas deixar um abraço fraterno para todos e um recado: cuide-se, fique em casa. Neste momento de pandemia, a única certeza que a gente tem é que o melhor remédio é o isolamento social. A gente vai passar por isso, a gente vai chegar no momento de voltar ao convívio dos nossos parentes, dos nossos amigos, da nossa associação. Então, neste momento, o recado, o apelo é para você ficar em casa e se cuidar. E acompanhe o nosso Qualidade de Vida, que ele vai te dar algumas alternativas aí para você poder se movimentar, manter a sua mente saudável. E a gente está sempre à disposição, como disse o Mário, tem a página da FUBESP, tem todos os nossos canais que você pode mandar mensagens, fazer a crítica, fazer elogios, dar sugestões, e a gente vai estar aí com você ao seu lado nesses próximos 4 anos, né? Nos próximos 4 anos, e como a gente sempre diz no nosso lema, sempre em movimento. A gente está com vocês, e vocês são a razão da gente estar na direção da FUBESP, estar na direção de um sindicato, para que a gente possa representá-los, seja numa luta contra o Santander, seja na defesa do Banesprev e da Cabesp, tá bom? Um abraço fraterno, fiquem bem e se cuidem. A FUBESP agradece a participação de todos vocês na live. Lembre-se de seguir a associação nas redes sociais, elas estão passando, todas as nossas redes estão passando aí embaixo. Os nossos endereços no Instagram, no Facebook aqui, se você ainda não curtiu, curte a página para não perder nada, e também as matérias no nosso site, que é afubesp.org.br, e se você tiver com problema de cadastro, não está recebendo os nossos e-mails, manda lá um e-mail no afubesponline@afubesp.com.br que a gente coloca você no cadastro direitinho, tá bom? Obrigada por vocês dois terem participado dessa ação. Espero que tenham gostado da experiência da live. E bom final de tarde para todo mundo. Para vocês também. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau. É isso.